Olá, espero te encontrar bem, com saúde, com o coração tranquilo. Deixa eu te perguntar, você já viveu alguma situação na qual alguém diz algo simples e em questão de segundos você sente que o seu estômago fecha, que o seu coração dispara? Você foi criticado, desvalorizado, desrespeitado. Essa pessoa me desrespeitou, está me criticando. E a pessoa, ela nem mudou o tom de voz para falar com você. Mas dentro de você já começou uma guerra, você fica se dizendo mil coisas sobre aquela pessoa e até sobre você mesmo. E aí a gente tem duas reações: ou a gente se fecha ou a gente ataca. Agora, será que o que você sentiu tem a ver com o que o outro realmente diz? Será que existia mesmo a intenção do outro em te criticar, em te desvalorizar? Ou foi o que a sua mente te contou? Foi o que a sua mente traduziu daquele fato que aconteceu? Eu sou Maria Aparecida, sou psicóloga clínica e facilitadora em comunicação não violenta. E hoje eu vou te mostrar o mecanismo invisível que faz você levar tudo para o pessoal. E como isso está silenciosamente afastando as pessoas de você ou levando você a se afastar das pessoas. E eu vou revelar aqui para vocês. Isso acontecia muito frequentemente comigo na minha relação com meu esposo. Quando eu fazia um post para publicar alguma coisa que eu mostrava para ele, ele já vinha: ó, tem um erro aqui. Olha, eu acho que você poderia ter posto. Nossa, e aquilo me subia assim uma raiva, uma indisposição, porque eu pensava, não valoriza nada que eu faço, está me criticando. E a gente acabava muitas vezes, ou eu me fechava e ele me perguntava, o que foi? Você achou ruim? Muitas vezes eu falava, não achei ruim não, mas eu tinha achado muito ruim. Então era muito frequente também a gente pegar em discussão, quando eu não me calava e eu falava, a gente pegava em discussões por qualquer observação que ele fazia. E muitas vezes, quase sempre tentando me ajudar. E eu interpretava como crítica e eu reagia como uma fera. Isso acontece porque o nosso cérebro não apenas recebe informação, ele interpreta, ele traduz. Só que essa tradução passa pelos nossos filtros. Que filtros são esses? Os nossos filtros que a gente foi construindo ao longo da nossa formação, nossas inseguranças, nossos traumas, nossas expectativas. Nós fomos treinados para termos muito medo da crítica, né? A crítica, ela é uma forma de punição, ela é uma forma que o adulto, muitas vezes na nossa cultura, usa para tentar ajudar a criança ou o adolescente. Então, vou mostrar para você o que está errado, né? Porque se você faz certo, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Mas se você erra, aí você precisa ser corrigido. E a correção, ela é normalmente pela punição e gera dor, né? Não só dor física quando a punição ela é física, mas a dor emocional, da desvalorização, do eu não sou boa o suficiente. E isso são filtros, nossas crenças errôneas sobre nós mesmos, né? Que de repente a gente enxerga o que o outro está dizendo por essa lente e a gente reage. Então é importante a gente parar e poder observar. Peraí, eu estou reagindo aqui a esse estímulo? Né? É uma reação minha? Será que realmente o outro teve essa intenção? Então vamos trazer uma situação simples aqui para ficar mais claro. Você agendou um compromisso e a pessoa, ela chegou depois do horário que você combinou. E aí você começa a pensar assim, nossa, mas essa pessoa é irresponsável, ela não me respeita. E aí nós não reagimos ao fato, ao que aconteceu, nós não reagimos ao que foi dito, mas nós reagimos ao que significa para nós aquilo que aconteceu. A gente dá um significado. Então, é muito frequente nos meus atendimentos clínicos, né, eu receber queixas. Outro dia eu recebi uma queixa, né, uma mãe trouxe uma situação na qual a filha tinha começado num novo trabalho e ela fez uma pergunta para a filha, né, onde é que você vai hoje? Você vai visitar qual indústria? E ela disse,
Claro que é uma indústria de móveis, né? Porque ela faz o curso dela, trabalha nessa área. Então a mãe já reagiu assim: nossa, mas que grosseria! Nossa, mas que falta de educação! Por que que tá respondendo assim comigo? Eu não mereço isso. Então ela tomou como pessoal, né? E ela trouxe essa dor. E nós fomos trabalhar, né? E ver que, na verdade, o que estava acontecendo? Aquela filha, aquela jovem, ela estava extremamente ansiosa, preocupada, estressada. Ela estava precisando de apoio, de compreensão, de ajuda. Só que ela não sabia fazer o pedido, ela não soube pedir. E normalmente a gente não sabe pedir. E muitas vezes a gente faz pedidos que o outro não entende, o outro não responde aquilo, isso nos frustra e aí vem uma interpretação equivocada sobre o que de fato aconteceu. E aí o problema maior passa a ser a gente confundir o que nós estamos sentindo com a verdade. Então aquilo que eu estou sentindo passa a ser a verdade, a gente esquece do fato. E aí acontece um grande equívoco. Se eu sentir, isso é verdade. E o sentimento, ele não é um fato. Ele é só um sinal, ele é só uma reação a um estímulo. Ele não é prova de nada. Só que quando você transforma a sua dor em fato, você começa a reagir a algo que a outra pessoa ela nunca disse ou ela nunca teve a intenção. O outro ele acaba ficando confuso e a relação ela vai se desgastando, vai acontecendo a desconexão, o afastamento. E muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente briga porque a gente quer muitas vezes consideração, atenção. Então viver na defensiva torna a convivência pesada. A outra pessoa ela passa a pisar em ovos, a medir palavras ou simplesmente ela se afasta para evitar conflitos. E é aí que acontece um paradoxo. A gente se defende para não ser rejeitado, mas é justamente essa defesa que vai criando o distanciamento. Então, comece aí a ativar a sua curiosidade amorosa para ver onde tem reatividade aí no seu dia a dia. E quando alguém falar alguma coisa, que você tiver essa reação automática e esses pensamentos, pare e escreva. O que foi dito? O que de fato aconteceu? Escreva o fato puro. Como realmente aconteceu, sem julgamento, sem interpretação? E o que eu fiquei contando para mim sobre isso? Qual foi a minha interpretação? Compara. Vê se você percebe alguma coisa. E depois você também vai se perguntar: qual foi o meu gatilho aqui? Eu reagi a esse fato, né, com tanta energia. Qual o gatilho que esse estímulo ativou em mim? Então isso acaba te tirando do automático e te coloca mais na presença, mais próximo, com o pé na realidade. E levar para o pessoal não é ser sensível ou ser fraco. Significa apenas que ainda tem partes suas aí que precisam de ser vistas, de que precisa de acolhimento, de consciência. Então, a leveza nas relações não vem de mudar o que os outros dizem ou o que os outros fazem, né? Nós perdemos muitas energias brigando e tentando mudar os outros. Mas as coisas mudam quando a gente consegue transformar a forma como a gente escuta, a forma como a gente recebe o que o outro está dizendo ou fazendo. Qual a interpretação que eu estou fazendo? Que distância eu estou da realidade? E a comunicação não violenta, ela nos oferece uma bússola para encontros autênticos, verdadeiros. E o ponto de partida, ele começa nesse reconhecimento do que é meu e do que é do outro. Assumir a autorresponsabilidade e atribuir ao outro a responsabilidade pelas interpretações e pelos sentimentos que ele experimenta. E se esse conteúdo te ajudou a respirar um pouquinho mais aliviado, se inscreva aqui no nosso canal. Também mande para aquele amigo, para aquela pessoa que vive armada e reagindo. Você pode ajudá-la a ter mais clareza. E você, me conta aqui. Você percebe as suas interpretações distantes da realidade na hora ou só depois que o estrago está feito? Me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.